101 para a turma 102, a aula foi espelhada pelo Google Meet, mas essa aula não ficou gravada, né? E aí, algumas outras turmas acabaram não tendo essa aula. Então, como uma forma de cumprir essa parte do nosso cronograma, apesar de que vocês já têm ali mais ou menos uma noção, porque a gente viu nas nossas revisões, eu vou passar todo esse conteúdo para vocês agora, tá bom? Esse slide, ele está lá na segunda semana sobre Grécia, se eu não me engano é a semana 8, se eu não estou enganada, lá do AVA. E eu vou colocar essa videoaula também lá na semana 8, tá bom? Para ficar lá arquivado depois que eu mandar mensagem para todos vocês, tá certo? Então, a gente continua falando a respeito das civilizações clássicas. Algumas coisas que vocês já conhecem, eu vou falar rápido e aí eu vou focar mais naquilo que realmente vocês ainda não conhecem, que é a parte da cultura, tá bom? Então, pessoal, essa parte das civilizações clássicas, Grécia Antiga e helenística, elas ficam muito marcadas por conta dos documentos a respeito de Atenas e Esparta, tá? Que são as duas principais cidades-estados que se tem conhecimento da Grécia. Isso não significa, como eu já falei para vocês, que outras cidades-estados tenham despontado naquele momento. Mas qual é a situação? É que essas cidades-estados se tem mais conhecimento a respeito dela por conta até mesmo das fontes históricas, né? Então, as fontes históricas, elas são muito densas, são muito vastas a respeito desse momento, então elas acabam sendo muito consultadas, e aí daí uma explicação ao fato de que essas cidades elas são tão conhecidas quando se fala de mundo antigo, tá bom? As duas principais, e aí a gente começa falando de Esparta, que é a cidade militar. Essa cidade ela era localizada na península do Peloponeso, na planície da Lacônia, e foi fundada pelos dórios lá no século IX, tá? Essa cidade-estado, ela tinha como principal característica a questão de ser um acampamento militar permanente, né? A cidade de Esparta, ela era localizada entre as montanhas, ela era um pouco isolada. Isso fez com que essa comunidade ela se estabelecesse dentro de uma construção própria, já que ela não tinha tanto contato com outras cidades-estados. Embora os solos gregos não fossem tão férteis, a agricultura era uma das principais fontes econômicas lá daquele território. A manufatura e o comércio eram extremamente reduzidas. A cidade tinha um grande domínio terrestre e não era influenciada pela questão marítima, né? Como a gente vai ver daqui a pouco, que é a questão de Atenas. E eles estabeleceram uma sociedade altamente militarizada com os seus membros muito bem organizados e disciplinados. Essa cidade, ela era uma cidade isolada das demais, né? Como eu já havia dito para vocês. E o sistema deles era um sistema oligárquico. A cidade, ela era extremamente conservadora, tá? Então, de forma social, a gente pode dizer que a sociedade espartana, ela era dividida em grupos sociais, né? A gente tinha ali, ela era dividida basicamente em 3 grupos: os esparciatas, os periecos e os zilotas. Né? Os esparciatas eram os espartanos, os ricos, donos e proprietários de terra. Eles controlavam a política e o exército em Esparta. E os periecos, que eram homens livres, comerciantes e artesãos. Eles não eram considerados cidadãos e não possuíam direitos políticos em Esparta. Os zilotas eram os escravos e pertenciam ao Estado, né, e trabalhavam no campo para sustentar a elite espartana, né? Então, daí vocês já percebem toda essa questão aí
da sociedade hierarquizada, dividida, né, que é a marca principal da sociedade espartana. Do ponto de vista político e jurídico, a cidade, do ponto de vista político, né, a cidade de Esparta, ela era governada por 2 reis, o que caracterizava eles de uma diarquia. Os reis representavam os interesses da elite espartana, né? Além dos reis, outras 3 instituições ajudavam a governar Esparta, né? Então a gente tinha ali a Ápela, a Gerúsia e o Eforato. A Ápela ela era composta por espartanos com mais de 30 anos e elegiam os membros da Gerúsia e do Eforato. A Gerúsia ela era composta por espartanos com mais de 60 anos e possuíam o poder de criar as leis. E o Eforato era composto por 5 éforos, que possuíam dever e obrigação de fiscalizar as ações dos reis de Esparta. Então, é importante ressaltar aqui, gente, essas pessoas que estavam inseridas dentro desse poder político e jurídico de Esparta, elas eram do grupo dos esparcíatas ou espartanos, tá certo? Elas representavam lá aqueles 5% da população. Por ser uma sociedade ligada à questão da educação para a guerra, né, essa sociedade ela era liderada pela minoria espartana que temia a revolta dos ilotas, que eram 10 vezes mais numerosos que os espartanos. Por isso que eles viviam sob essa fortíssima disciplina militar. Assim, quando eles completavam 7 anos, os meninos eram entregues ao Estado, que lhes dava uma rígida formação, né? Eles contavam com uma jornada intensa de treinamentos físicos que eram destinados às táticas de guerra. Aos 18 anos, esse rapaz, ele entrava para o exército. Aos 20, esses espartanos adquiriam os direitos políticos de cidadão e eles acabavam sendo obrigados a se casar antes dos 30. Né? Aos 60 anos, eles eram dispensados dos serviços militares e acabavam ocupando cargos administrativos ligados à estrutura militar, né? Como acabei de ler para vocês ali, a Gerúsia, o Eforato, né? Que eram essas instituições que também, junto com os reis, administravam a questão de Esparta. E as mulheres, por exemplo, elas recebiam também um rigoroso treinamento desde a infância, com o objetivo de se tornarem as esposas e mães exemplares ao gosto do militarismo espartano. Né? A importância da educação e esse rígido controle fizeram com que o grego Plutarco, por exemplo, ele descrevesse a educação e a sociedade espartana como sendo a vida em um grande acampamento, no qual as liberdades eram sacrificadas em nome do serviço público ao qual estavam obrigadas. Né? Então, eles sacrificavam em nome do serviço público, né, essa vida deles. Né? Inclusive, lá no livro de vocês, na página 68, tem essa fala do Plutarco, onde ele comenta a respeito disso. Né? Os soldados, eles tinham que ser fortes, perfeitos, e é por isso que o menino, quando ele nascia, ele era inspecionado, ele era verificado mesmo, né? Ele era analisado para ver se ele preenchia todos os requisitos de ser um bom soldado espartano, tá? E essa sociedade, por ser uma sociedade hierarquizada, ela estava muito ligada ali à questão de não ter nenhum tipo de conflito, de não ter nenhum tipo de instabilidade. E aí, dessa forma, os ilotas, eles acabavam representando ali um ponto de um pico, vamos dizer assim, de instabilidade, porque eles acabavam que
temiam que esses ilotas se rebelassem contra eles, e aí eles acabavam fazendo a execução sumária de ilotas, era rotina entre eles, pelo fato deles serem numericamente superiores e viverem de forma miserável, eles criavam tensões que poderiam trazer transtornos sociais, né? E aí a solução mais fácil era eliminá-los fisicamente, e aí esses massacres aconteciam como forma de deter o aumento dessa população escrava que era pertencente ao Estado, tá certo? E aí agora nós vamos falar sobre Atenas, que é o apogeu da democracia, né? Atenas, diferente de Esparta, ela teve uma evolução política, enquanto que a cidade-estado de Esparta, ela era isolada, rigidamente hierarquizada. Em Atenas a gente já vai perceber uma evolução política, e daí a gente acaba vendo essa questão da, como é que eu posso dizer? A gente acaba vendo essa questão dessa trajetória política, que ela foi diferente, né? Ela foi extremamente diferente, e um dos pontos, como é que a gente vai diferenciar? Primeiro, a questão da localização. A Atenas se localizava na região da Ática, ela foi ocupada pelos jônios. O solo de Atenas, ele era um solo pouco fértil, né? E eles cultivavam ali oliva, uva, cereais, mas basicamente a subsistência deles se dava a partir do comércio marítimo, né? Então, essa característica, vocês já podem perceber que ela é extremamente diferente ali da cidade-estado de Esparta, né? E quando a gente fala a respeito da sociedade ateniense, a gente vai perceber também que eles tinham ali uma modificação na sociedade, porque existiam mais grupos sociais, né? Existiam os eupátridas, georgós, demiurgos, metecos e escravos, né? Então, os eupátridas eram os grandes proprietários, membros das famílias mais antigas, eram os bem-nascidos, né? Os georgós eram os pequenos proprietários. Os georgós eram os pequenos proprietários. Deixa eu só localizar o slide. Os demiurgos, comerciantes, os metecos, estrangeiros, e os escravos, que eram os prisioneiros de guerras ou eram escravos por dívidas, tá? No entanto, só os eupátridas que podiam ocupar esses cargos públicos. E artesãos e comerciantes e soldados começaram a exigir essa participação na vida política da cidade, né? E alguns outros grupos também. Os camponeses, por exemplo, queriam o fim da escravidão por dívidas. E esse desejo de ser inserido nessas estruturas de poder fez com que aumentasse uma instabilidade social, uma crise social lá em Atenas. E aí foram realizadas diversas reformas, tá? Entre essas reformas, a gente pode falar a respeito de Clístenes, dos legisladores. É o que eu já estou adiantando, né? Mas é porque vocês já sabem também. O primeiro deles foi o Drácon, que foi o autor das primeiras leis escritas. Ele se tornou importante porque ele deixa registrada as leis, né? Não era mais possível nenhum tipo como é que eu posso dizer? Ninguém ser enganado porque as leis não estavam ali escritas, né? Então, no entanto, isso não trouxe nenhuma alteração para essa estrutura de poder, nem na estrutura dos privilégios da aristocracia. E aí vem o Solon, que uma das principais marcas dele era exatamente, ele começou a abolir os direitos políticos por nascimento. E aí, dessa forma, os demiurgos,
que haviam enriquecido com o comércio, eles começaram a ascender ao poder, porque eles tinham renda para isso. Como ele instituiu a divisão da sociedade por renda, acabou que os demiurgos tiveram acesso a essa estrutura do poder, principalmente ali com a criação da Bulé, que era o Conselho dos 400. Nessa reunião, os representantes dos cidadãos atenienses e não só da aristocracia participavam, então, ou seja, ampliou a ideia de cidadania. Além disso, foi criada a Eclésia e o Ilieu, que eram outras instituições que estavam ligadas ali a essa ideia da ampliação da democracia em Atenas, né? A Eclésia era uma assembleia popular que aprovava as leis preparadas pela Bulé, e o Ilieu, que era o tribunal de justiça que era aberto a todos os cidadãos, né? A partir disso, se começava ali o início da transformação de uma sociedade oligárquica para uma sociedade democrática, né? E o Solon também incentivou algumas atividades como o artesanato e atividades mercantis. E aí o principal desses legisladores é o Clístenes, que ele foi considerado o pai da democracia ateniense. Ele chegou ao poder após um período de grandes choques sociais governados por tiranos, né, como Pisístrato, Hípias, o Hiparco. Os tiranos eles contavam com o apoio popular, pois eles se apresentavam como defensores dos mais pobres contra o poder dos aristocratas. E o Pisístrato, por exemplo, ele acabou confiscando todas as terras dos aristocratas e distribuindo entre os camponeses empobrecidos. Isso, a princípio, pode ser uma questão de justiça social, né? O cara estava ali tirando o direito e o poder dos mais ricos porque a população mais pobre estava em condição de miserabilidade. Ok, beleza, só que isso acaba gerando um problema porque cria uma instabilidade social, né? E isso acaba afetando outros pontos, como a economia, né? Então, para tentar solucionar essa ideia, essa situação, o Clístenes distribuiu o poder político aos cidadãos que se reuniam na Assembleia, que era a Eclésia, em um complexo sistema de divisão populacional e territorial. A base dessa organização era o demos, como está aí de vermelho, que foi a partir desses demos que se criou a ideia de democracia. Ou seja, o poder ele era exercido pela mais ínfima porção territorial e populacional. Os demos eles eram agrupados em tribos, mais ou menos. Havia ali em torno de 10, né? E estas, por sua vez, escolhiam os seus representantes que iam participar da Bulé. Era assim que funcionava, né? E aí o ponto mais importante desse sistema é a gente entender que todo cidadão ele devia participar dessa discussão dos rumos da cidade, instaurando uma comunidade política, tá? Ele também foi estabelecido o princípio da igualdade dos cidadãos diante da lei, que é a ideia de isonomia, a ideia de isocracia, tá? E isegoria, né? Que é essa participação de todos, independente da classe, da profissão, né? Todos deveriam participar dessa atividade. E aí, com essas reformas do Clístenes, os clãs aristocráticos eles começaram a competir pelos principais cargos da cidade e a fidelidade às tribos acabou sendo substituída pela fidelidade à cidade. E aí, para proteger a democracia, foi criado o ostracismo, que era um exílio de 10 anos aplicado aos que fossem considerados perigosos para Atenas, tá? Então, com o Clístenes, ele acabou promovendo essa série de reformas populares que asseguravam a soberania do povo no governo da cidade, né? O próprio nome democracia vem dessa ideia, né? Demos é o povo e Kratos é o poder, ou seja, o poder que emana do povo, tá? É importante falar o seguinte, gente. A cidadania em Atenas, ela era bem restrita.
todos os cidadãos, não importando a profissão nem a situação financeira, podiam participar diretamente do governo, né? A democracia ateniense ela era uma democracia direta e aberta a todos os cidadãos. No entanto, essa democracia ela não era para todos, porque os escravizados, as mulheres e os estrangeiros, eles não eram considerados cidadãos, eles não tinham o direito de participar da política. Então, quem ia para essas assembleias, lá para as reuniões na eclésia, eram homens maiores de 21 anos, filhos de pais atenienses. Alguns registros, alguns livros também trazem a idade de 18 anos, tá? Mas isso aí são detalhes, tá? Mas normalmente era essa ideia de 21 anos, tá? Que é o que mais aparece com 18 anos, tá? Inclusive no livro de vocês é isso que tá, 18 anos. A democracia ateniense, ela se aperfeiçoou no século de Péricles, né? É importante, né, falar que dentro da Assembleia, a Eclésia ela tinha um poder imediato, a participação dos seus membros, até pelo pequeno número de cidadãos, era mais intensa do que se a gente comparar com as noções do eleitorado moderno, tá? Enfim, no século de Péricles, essa democracia ela começou a ser aperfeiçoada, porque foi criado um tribunal popular que era composto por esses cidadãos que julgavam toda espécie de causa, né, que eles eram escolhidos ali. O aumento dessa participação foi instituída uma remuneração que permitia que os mais pobres deixassem essas ocupações por um tempo para participar da política, tá certo? E aí vocês podem ver como é que se estabelecia essa questão da aristocracia, né, da democracia ateniense. Os gregos eles tinham uma preocupação com o estabelecimento de uma ordem política em que todos os cidadãos podiam opinar, expressar a lei, a sua vontade, que era fruto do debate e da aprovação dos demais, estabelecendo princípios mediante a formulação de regras e leis que atendiam a todos os cidadãos. Os atenienses consolidaram a noção de isonomia, ainda presente nos fundamentos da democracia contemporânea, tá? A educação ateniense ela era uma educação voltada para que os homens pudessem ocupar essa formação, né, ocupar esses cargos políticos, de modo que eles adquirissem uma noção clara da sua própria natureza e da vida em sociedade. Ela era uma formação integral, que é a ideia da paideia, né, que é a memorização, o domínio da escrita, da música e da ginástica. O objetivo da educação era formar um cidadão que no futuro assumisse seu lugar na polis e por isso deveria ser conhecedor das tradições e dos valores cultuados pelos cidadãos atenienses, tá? As mulheres elas eram educadas para o casamento e para as atividades domésticas, tá? Eu vou interromper aqui essa aula para que